Sabe aquele termo? Egot. Talvez já tenha aparecido por aí, né? É uma palavrinha bem curiosa, que surge muito em discussões espirituais. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e desmistificar o que ela significa de verdade. Vamos direto ao ponto. Afinal, o que é Ego iGod? Porque, olha, o nome até parece uma coisa meio moderna, né? Quase tecnológica. Mas a verdade é que a ideia por trás disso é bem específica e, na verdade, super humana. Então, para começar, vamos já tirar da frente o que não é, para não ter confusão. God não é uma entidade, não é um demônio, não é um Deus de verdade, nada disso. O ponto central, o que a gente precisa guardar, é que estamos falando de um estado de consciência. Certo, vamos para a primeira parte da nossa análise, esse curioso termo espiritual. A gente vai ver como esse jogo de palavras funciona e, mais importante, o que ele pode acabar revelando sobre a nossa própria mente. A definição é, na verdade, bem simples de entender. Pensa na fusão de duas palavras. Ego, que é a nossa identidade, nosso eu, e God, ou Deus, que aqui representa essa consciência maior, o todo. Então, o e-God, ou e-God, é exatamente isso. É aquele estado em que o ego tenta tomar o lugar de Deus quando ele começa a acreditar que ele mesmo é divino, absoluto, a fonte de tudo. Vamos para a segunda parte, então. O ego como um Deus invertido. E para entender bem essa ideia, tem uma metáfora visual, nossa, muito poderosa, que ajuda a explicar essa inversão simbólica. Olha só essa frase, que é a chave para desvendar tudo. O ego é Deus de cabeça para baixo. E isso é muito mais do que um simples trocadilho, viu? Tem uma lógica bem profunda por trás dessa ideia de inversão. E aqui que essa inversão fica super clara, dá uma olhada. Enquanto a consciência divina opera a partir da unidade, o ego funciona na base da separação. Onde a gente teria presença, o ego quer impor controle. A humildade, ela é totalmente trocada pela supremacia. E aquele silêncio interior, aquela paz, é substituído por uma narrativa mental constante. Aquela vozinha que simplesmente não para. Beleza? Terceira parte, então, o estado de consciência ego. Tá, a gente entendeu a teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona? Como essas características aparecem no nosso dia a dia? As características são bem marcadas, olha só. Aquela necessidade constante de ter o controle de tudo, aquela certeza absoluta de que se está certo sempre e uma identidade tão rígida que cria aquela sensação de sou eu contra o mundo. Mas talvez a armadilha mais sutil e a mais perigosa, eu diria, é quando a própria espiritualidade vira uma ferramenta para validar e fortalecer justamente esse ego. E aqui a gente vê exemplos bem práticos. É o que muita gente chama de ego espiritualizado. Sabe aqueles pensamentos do tipo, eu sou mais desperto que os outros. Ou então, a minha verdade é a verdade absoluta. São sinais bem claros. No fundo, é o ego usando uma capa espiritual só para se sentir superior. Vamos para a quarta parte, um problema antigo com um nome moderno. E olha, aqui a gente chega num ponto que é fundamental, porque apesar do nome iGod soar super novo, o problema que ele descreve, é um dos desafios espirituais mais antigos da história da humanidade. É só a gente olhar para as grandes tradições de sabedoria que fica óbvio que já se falava disso há muito tempo. No budismo, por exemplo, é a tal da ilusão do eu separado. No cristianismo místico, a ideia de negar a si mesmo. Até na psicologia de Jung, isso aparece como o ego inflado. O padrão é bem claro, né? O nome ego é só uma roupagem nova para uma ideia que é, na verdade, universal. Bom, e tudo isso acaba nos levando para a pergunta final, né? Ego ou Deus? Mas antes de fechar com a reflexão, vamos só amarrar a ideia central para ficar bem claro. Então, só para não restar nenhuma dúvida, hein? O ego não é um demônio, não é uma teoria da conspiração, nada disso. Pensa nele como um conceito. Uma ferramenta, sabe? Para ajudar a gente a identificar a arrogância espiritual e aquela armadilha de se identificar demais com a própria mente. E no final das contas, tudo se resume a esta pergunta. Uma pergunta que fica como um alerta mesmo, para a gente levar daqui para frente. O que está no comando? É uma conexão genuína com algo maior? Ou será que é o meu ego usando o nome de Deus para os seus próprios interesses? Fica aí a reflexão.